Glória a Deus, aleluias. Mateus capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Poder sentar, meus irmãos? Eu vou ler o versículo 3 de novo. E pela manhã, 2 pontos. Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? E quando eu meditava nesse texto, aliás, quando eu estava lendo a palavra, eu cheguei nesse versículo e nessa frase, que é a frase que é o título da mensagem desta noite. Porque o céu está de um vermelho sombrio. Esse é o título da mensagem desta noite. Porque o céu está de um vermelho sombrio. O Senhor estava dizendo para os fariseus, para os religiosos, para aqueles com ele discutia, ensinava, pregava, rebatia, debatia, assim por diante. E eles queriam que o Senhor lhe desse um sinal do céu. E não foi a primeira vez que isso foi feito. Outra ocasião também foi feito isso. Senhor, o Senhor nos mostra algum sinal do céu. E o Senhor olhou para ele e falou assim: olha, porque quem chegou para eles? Os fariseus e os saduceus, que são duas, digamos, vertentes religiosas dentro do judaísmo na ocasião, né? Os fariseus, eles eram mais de um grupo mais leigo, que representava mais o homem comum, e os saduceus representavam a aristocracia sacerdotal e a estrutura de poder em Israel. Então, quando nós falamos dos fariseus, falamos mais do povão. Evidente, tem a liderança, os cabeças, e mais do povão, digamos assim, na nossa linguagem de hoje. Claro que existem outros pormenores que eu não vou citar aqui, porque não é para eu entrar hoje num estudo sobre isso. Saduceus, fariseus, essênios, não, hoje não. E os saduceus, eles representavam a aristocracia, né? Aristocracia, aristos, de poder, cratia do povo, poder do povo, o poder dos melhores, digamos assim. E eles vinham seguindo o Senhor Jesus. Muitos seguiam por causa do que ele fazia de milagres, outros por causa da multiplicação dos pães, e outros realmente porque seguiam Jesus pelo que ele é, de fato e verdade. Isso acontece até hoje. Muitos seguem pensando no milagre, outros porque ele já fez o milagre, outros porque vão achar uma pretensa beirinha com o evangelho, como se fosse um cabide, fosse um gancho, ou o que acontecia com o seu povo mesmo, que o seguia independente do que fosse acontecer. De modo que sempre havia com Jesus uma multidão e os seus discípulos. Você pode ver várias passagens. Seguia uma multidão e os seus discípulos. Ia Jesus passando por algum lugar e estava a multidão e os discípulos. A multidão e os discípulos. Aí vem aquela pergunta: dos quais nós somos? Ou de qual nós somos? Da multidão ou dos discípulos? Porque a multidão dispersa fácil, mas o discípulo, embora um negou, o outro não sei o que, com as feridas, com os machucados, com as dificuldades, com os desvarios que podem acontecer nas nossas vidas, ele vai estar ali, querendo mais do Senhor. E eles chegaram e disseram: Senhor, mostra-nos um sinal do céu. Mas eles vieram para tentar o Senhor. O texto diz: para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. E o Senhor olhou para eles assim: peraí, vocês, quando chegar pela manhã, ou pela tarde, ou à noite, ou à tarde, você olha para o céu e vê que o céu está ali de um vermelho ali escuro, de rubro, né? Melhor dizendo, vermelho. Algumas versões falam vermelho, outras falam rubro. E vocês olham que vai ter um bom tempo, vai estar um dia de sol, um dia sem chuva, um dia tranquilo. E quando chega a tarde, aliás, e pela manhã, você já olha para o céu e diz: haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem discernir os sinais meteorológicos e não sabem discernir o sinal dos tempos?
nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E retirou-se deles. Porque bem o Senhor conhece cada coração, bem sabe o Senhor de cada vida. Porque muitos queriam estar com ele, porque eu falei agora, por causa do que ele multiplicou, por causa do que ele fez de milagre, que ele curou muito cego, curou muito do leproso. A Bíblia nos diz que, se fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia nos livros, tantas foram as maravilhas e os milagres que ocorreu da parte do Senhor. A Bíblia fala de uma cura ou outra, de leproso aqui, de um leproso ali, de um cego aqui, de um cego lá, mas foram muitos, para que se cumprisse o que está escrito em Isaías, que ele curou os enfermos e assim por diante, conforme está escrito em Mateus. De modo que, e eles, fariseus, eles não entenderam, eles queriam um sinal do céu. Mostra um sinal, mas estava tentando o Senhor. Estava mostrando, as escrituras apontavam, tinha tudo ali, tinha a lei para eles entenderem, verem e observarem que ele sim de fato era Messias. Mesmo assim, para o tentarem. Aí o Senhor olha para ele, você tem aí, você sabe como é que é? Às vezes a pessoa, por exemplo, o meu falecido sogro, ele olhava para o pilão, se o pilão estivesse seco, não tinha chuva, não é isso? Se o pilão estivesse úmido, o pilão de socalho, sabe aquele pilãozinho de socalho? Eu pressuponho que as pessoas conheçam, né? Falando assim, eu creio que vocês conheçam, né? Aquele pilãozinho, que hoje a pessoa vai no mercado, come tudo processadinho, né? Mas aquele pilãozinho tem de plástico, é só de madeira, né? Então naquele de madeira, o pilão está seco, ele dizia o quê? Vai dar tempo sem chuva. Aí ele olhava no pilãozinho sem úmidozinho, vai chover. Por quê? Não, porque é uma sabedoria dos antigos. Mas você vai para a ciência. Logicamente está seco porque há menor umidade no ar. Se está úmido ali por causa do sol, etc e tal, há maior umidade, o sal retém líquido e assim por diante. Então você liga a sabedoria daqueles que, né, antigos e com a ciência. Igual, por exemplo, o Senhor citou. Vocês sabem discernir aí que vai chover ou vai fazer sol e não conseguem discernir os finais do tempo, os sinais dos tempos. E nós olhamos para a meteorologia mesmo, de fato, a ciência, meteorologia. Eu acho muito interessante porque com uma antecedência, eles conseguem ver que vai ter um ciclone, vai ter um furacão, um tornado, até mesmo um tsunami, eles conseguem prever, muito embora eles dão uns furinhos de vez em quando, que é feio, né? Fala que vai chover e não chove, fala que dá sol e não dá sol, mas na maioria das vezes estão, por causa da ciência, por causa dos satélites que estão esparramados, de todo o trabalho que eles fazem, eles olham e sabem, olha, vai chover, vai ficar 6 meses sem chuva, ou com menos chuva, com mais chuva, e conseguem medir o quanto de chuva caiu numa região, por exemplo, olha, choveu tantos milímetros, fez tantos milímetros de chuva em tal lugar, o que era esperado para 6 meses, choveu em 2 dias, tem essas coisas que eles conseguem fazer. E o Senhor está dizendo, vocês têm a sabedoria popular, ou a sabedoria de conhecimento, de vivência, de olhar realmente. Por exemplo, nós mesmo sabemos, quando dá aquele sol ardido, a gente fala, que sol de chuva. A gente não fala isso? A gente fala, não sabe, mano? Sai aquele sol ardido, é um sol de chuva. Vai chover. Aí quando chove, essa chuva aqui é para esquentar, vai esquentar mais, não é assim? Ou no inverno, quando, por exemplo, dá aquela chuvinha, rapaz, agora vai esfriar mais ainda. E de fato, por quê? Experiência da vida. Então ele estava apontando, vocês são hipócritas, vocês têm aí uma experiência já de vida, de vivência, de anos de vida, vendo as coisas, e vocês são de ordem religiosa, são os fariseus, são os saduceus, são pessoas que têm ali lido, têm estudado, mas não conseguem discernir, vocês não conseguem entender o sinal dos tempos, vocês pedem um sinal. Aí ele fala no versículo 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando, retirou-se. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, vamos lá para Mateus 12 e o verso 39, vamos dar uma chegadinha lá. Vira só um pouquinho as páginas, aí você vai chegar em Mateus 12 e o verso de número 39. Glória a Deus. Olha só, eu vou ler o 38 e o 39. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Aqui já entrou os escribas. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, na verdade do ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão,
porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem está aqui, quem é mais do que Jonas, ou maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, vamos chegar aqui num ponto, para minha introdução. Religiosos, pessoas que aparentemente conheciam a lei, e eles conheciam, aparentemente eles eram mestres, alguns deles na lei, e tentando o Senhor perguntaram: dá-nos um sinal, queremos um sinal da tua parte. Nenhum sinal vai ser dado, porque já foi dado um sinal, o sinal do profeta Jonas. Esse vai ser dado para vocês, esse vocês não estão entendendo. Vocês sabem olhar para o céu e ver que o céu vai chover, não vai chover, vai ter frio, não vai ter frio, e vocês não vão ser dados, porque vocês são uma geração má, uma geração perversa, uma geração adúltera. E ele frisa, ele reforça novamente no capítulo 12 que nós lemos, e no capítulo 16: uma geração perversa, uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum outro sinal vai ser dado. Porque Jonas, quando pregou, se você for lá para o livro de Jonas, você vai entender. Ele pregou, e a pregação de Jonas foi tão impactante que aquela nação, desde o governador, do rei, da liderança, até os animais ficaram em jejum, por ordem do rei, por arrependimento e constrição. Eles ouviram a pregação e se arrependeram com a pregação de Jonas. E o Senhor continua dizendo no capítulo 12 que nós lemos agora, que os ninivitas na ressurreição eles vão se levantar e vão condenar essa geração, porque eles se alegraram, ou melhor, eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e vocês não se alegram com a pregação que quem está aqui é maior do que Jonas. E continua dizendo: olha, a rainha de Sabá, ela veio distante, veio de uma distância tremenda para ouvir a sabedoria de um homem sábio, de verdade, Salomão, porém está aqui quem é maior do que Salomão. E eles vieram para ouvir, e as pessoas às vezes fazem isso, como eu já falei aqui em outras mensagens, atravessam de um estado para outro, de um país para outro, para ouvir um suposto homem que tem uma revelação nova de Deus, que recebeu algo novo do Senhor. Olha, agora Deus está me usando agora o negócio é assim. E começam aqueles modismos que nós estamos vendo e vivendo nesses últimos tempos, coisas terríveis que têm acontecido, um desvario terrível, um abandono na palavra, mas eles gastam dinheiro, deixam a cidade, deixam a família e atravessam distâncias longas, porque eles querem um sinal, eles querem ver sinal. O negócio do homem é ver sinal. E estava ali na frente deles quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão. E o sinal de Jonas é que 3 dias Jonas esteve no ventre do peixe, e o filho do homem estaria 3 dias no ventre da terra, mas ressurgiria, porque ele morreu por nós e ressuscitou por nós, para a honra e glória do seu santo nome. E as pessoas não querem Jesus, eles querem um outro evangelho, querem tudo menos a palavra, estão desprezando a palavra. Mas nós estamos aqui para pregar o evangelho, anunciar que Jesus é o Senhor, e a palavra dele tem toda a credibilidade em nosso meio, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Então, não está aqui um pregador que você tem que ver, não. Você tem que ter um pregador que aponta a palavra. Não está aqui alguém que vai mostrar um sinal. Olha, agora vai nascer dente de ouro. Olha, agora eu vou orar, as pessoas vão grudar na parede. Olha que agora eu vou revelar o CPF, o RG e a placa do carro. Olha que agora eu vou pegar meu paletó e me chama esse negócio aqui, minha toalhinha, e você vai passar agora. E eu tenho histórias, queridos, que pessoas levam a sua toalhinha ungida do ungidão de Deus e vai lá no banco e passa no caixa eletrônico para o dinheiro aparecer lá. Eu já ouvi isso, queridos irmãos, é uma aberração. Mas o maior sinal é que Jesus morreu por nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou o 3º dia. Esse é o sinal que a igreja tem que dar glória. É este o sinal, é o Filho do Deus vivo, ressurreto em nosso meio. Aleluia, oh glória a Deus. Queridos irmãos, isso é tremendo para os nossos corações, isso é tremendo para nossas vidas. O Jonas pregou, houve arrependimento, houve conversão com a pregação, e muitos ouvem a pregação do evangelho e não se convertem, não se arrependem. Ouve o pastor pregar 1 hora, 2 horas, 3 dias, 4 dias, vezes mês, pregando, e não há sequer um arrependimento. Muitos já passaram por aqui em outras igrejas, outros lugares, porque não é só aqui que tem o evangelho verdadeiro, não. Onde tiver um homem de Deus, por mais simples e humilde que ele possa ser, levando a palavra, ainda que não saiba falar muito mal o português que seja,
Daqueles um que chega lá, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Pode ter ser desses, mas quando abre a Bíblia com a sua simplicidade, cheio do Espírito Santo, ele vai ler lá dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um sinal, e o sinal é maior do que o sinal do profeta Jonas, é o sinal que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida e abundância com o Senhor. Eu vou ler aqui um texto que eu li hoje de manhã numa visita abençoada que nós fizemos, mas que está aqui no meu esboço. Eu vou ler com os irmãos em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 15, que diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Cristo não somente morreu por nós, mas também por nós ressuscitou. Aleluia! E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Então eles querem um sinal, a multidão quer sinal, as massas querem sinais. Você anda e leva a mensagem do Evangelho. Algumas pessoas já até me perguntaram e já questionaram se eu não acredito nos milagres. É evidente que eu acredito. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz que é para acreditar. Eu tenho toda a certeza de que Deus é poderoso para fazer sinais, prodígios e maravilhas e sinais tremendos. Eu acredito totalmente, piamente nisso. Creio nos dons, creio, mas eu não creio em loucura, em maluquice. Eu não creio em pessoas que para provocar ou para, como posso falar, como o Senhor falou assim, para tentar, eles querem um sinal. Não. Se Deus for comigo, peraí. Se Deus não sei o que, peraí. Se Deus não sei o que lá, se Deus não... Até que eu falei na última mensagem que eu preguei aqui, talvez foi na última, que pessoas encurralam, ou entre aspas, né? Querem encurralar Deus na parede e dizer: se Deus não fizer, não sei o que, não sei o que. Se o Senhor não fizer, peraí, meu irmão. Quem é o vaso somos nós, o oleiro é Ele. Quem quebra o vaso e faz outro é Ele. O vaso é de barro, a glória que está dentro é gloriosa mesmo, a glória é gloriosa, redundante, mas é do Senhor, e portanto nós temos um sinal: Cristo morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem vai estar no seio da terra, no ventre da terra. Queridos, ele quer um sinal do céu. Então, quando nós olhamos para o judaísmo ele costuma dividir o céu em 7 céus. Alguns até, eu já ouvi falar de 9, e outros até demais. Tem céu para arrebentar na mente do povo aí. O que a Bíblia me aponta são 3. O primeiro céu é o céu atmosférico. O segundo céu, o céu cósmico. E o terceiro céu, o céu espiritual, que alguns chamam de paraíso, morada do Senhor, morada de Deus, o local onde está o eterno Deus Todo-Poderoso. Primeiro céu, esse céu aqui atmosférico, onde as aves voam, onde as nuvens estão, onde está ali o oxigênio, ainda, até onde atinge. Depois disso é o céu cósmico, e depois o céu espiritual. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele disse o seguinte: conheço um homem, ele não quis nem falar dele, né? Eu passo agora aqui revelações tremendas. Eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, mas ele foi levado em espírito, arrebatado até o 3º céu, onde ele ouviu coisas tremendas, inefáveis, que o homem nem é lícito dizer, tamanhas coisas que ele ouviu nesse lugar. Então ele podia, ou poderia, usando melhor aqui o verbo, se esmerar em sinais tremendos, porque ele ouviu coisas tremendas no 3º céu. E ele diz aqui: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, foi levado até o 3º céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem nem é lícito dizer, tamanhas coisas que ele ouviu. Então ele podia chegar e dizer: gente, nessa quinta-feira estará conosco o apóstolo Paulo, o homem que foi levado ao 3º céu. A multidão estaria lotando a cidade de Cruzeiro, nem somente essa rua. A igreja nem se fale, tem que ser no estádio, tem que ser na cidade inteira. É mesmo? É. Por exemplo, vocês conhecem pessoas que morreram e foram para o inferno 150 vezes, não conhecem? Histórias: fulano morreu e foi para o inferno, e foi de novo, e foi, daqui a pouco fica, né? Quem não volta mais, vai tanto no inferno que vai ficar lá.
Pessoas que ficam, meu querido, o sinal está dado, o sinal do profeta Jonas, que ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, e o Senhor ficou no seio da terra da mesma forma. De modo que o sinal é esse, ele vai voltar, ele vai ressuscitar, ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Por quê? Porque morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pelos nossos pecados. E se nós estamos aqui, é porque ele venceu o pecado, ele venceu a carne, ele venceu as trevas, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, e nós podemos exaltar o nome do Senhor, porque o sinal nos foi dado. Não precisa ficar caçando para cá e para lá, não. Fica olhando para o céu vermelho, sombrio, e não consigo. Eu entendo que o céu vermelho e sombrio vai ter tempestade, e as pessoas hoje em dia, eles são muito entusiastas com essas coisas. Eles pegam qualquer meteoro que está passando, qualquer fagulho de meteorito, e já começa a apontar, olha o sinal do céu. É claro, a Bíblia nos mostra que vão haver sinais tremendos e terríveis, mas a Bíblia também nos dá um sinal tremendo, que é o sinal do profeta Jonas, que Cristo disse já foi dado, é o nosso Senhor, em qual nós estamos firmados, estamos guardados, estamos sustentados, estamos alicerçados para a honra e glória do seu santo nome. Então observe, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 7. Os sinais foram sendo dados, o céu de um vermelho sombrio. Essa frase me deixou assim, olha, o céu de um vermelho sombrio. Algumas versões falam de um vermelho escuro. Céu de um vermelho sombrio. Você consegue discernir quando que é isso? Vem tempestade, vai chover, vai ter vento forte, vai ter terríveis. Isaías 7,14. Agora, vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos? Saduceus e fariseus, pessoas que deveriam saber, deveriam conhecer, porque olha só o que está escrito em Isaías capítulo 7 e o verso de número 14. Depois você lê tudo antes, tudo depois, como você me fala. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Você quer sinal de Deus? Olha aí. Porque o mesmo Senhor, eu quero um sinal de Deus. Ô glória. Então nós vamos ter sinal de Deus aqui, olha só. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. 2 pontos. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aleluia. A nação de Israel tinha que entender o seguinte: tem um sinal profetizado lá no profeta Isaías, 700 anos antes da vinda do Senhor. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes que o Senhor viesse. E nessa passagem com o rei Acas aqui, ele pode saber todo o contexto depois para entender melhor, porque o tempo não me permite. Então, quando ele estava ali, esses saduceus, esses fariseus, os escribas, eles deveriam saber: peraí, uma virgem deu à luz, como assim? A virgem vai conceber? Como é que uma virgem concebe? Como é que pode isso? Como é que vai ser essa história? Vamos lá para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso de número 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada quer dizer noiva, noivada. E o noivado lá não era como nós que noiva de manhã, de tarde, de noivou, já noiva de novo com outro. Não, era um compromisso. Para desnoivar ali, se essa é a palavra certa, tinha que divorciar, porque já era compromisso. Não tinha coabitação sexual, não tinha, mas já era compromisso sério. Aliás, abra só um parênteses aqui. Nós estamos vivendo uma sociedade tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, até mesmo aquelas pessoas que não eram cristãs, professadas, elas tinham muito mais respeito, até mesmo com os seus corpos, com as suas vidas, em todos os sentidos. Quando você viu uma mulher ou um homem vestidos, andando, falando de uma forma bem relaxada, é porque ele era o perverso no último estágio. Hoje é natural, normal. Andar a mulher de qualquer forma, o marido de qualquer forma, o moço de qualquer forma. Às vezes a gente sai na rua aí, aqueles rapazes com aquela bermuda lá embaixo, aparecendo a cueca e mais coisas ali, aquela visão do inferno mesmo. Antigamente só os ordinários mesmo que era assim. Hoje não, hoje é normal, natural, qualquer um pode andar assim. Hoje nós encontramos com uma professora no supermercado, e essa professora junto com o irmão Sérgio, eu disse para ela: minha mãe tinha quase que uma veneração pelos professores, de modo que ela nos ensinava a ter um respeito tão grande pelos professores. Hoje a sociedade, se bobear, até bate. Se é que não acontece em muitos lugares isso, né? Já acontece, né? Bate mesmo, né? Eu já falei que tinha professora que só de olhar para nossa cara a gente... Aqui, ó. Sério? E hoje
fica noivo de manhã, fica desnoivo à tarde, noivo com outro amanhã. Você está falando, não, já foi, já tem outro, e a fila anda, é normal, né? A fila anda. Não é assim que fala? A fila anda. Tão longe estão as pessoas de Deus. E o que é que nós estamos fazendo como igreja para esse povo que não conhece a verdade, que não conhece Deus? Por isso tem que arder no meu coração, no seu coração, o desejo de anunciar Cristo Jesus, porque é a única solução para o planeta. Não é um partido político, não é um presidente. A única solução para o planeta é Cristo Jesus. Se Cristo não estiver no coração do homem, o homem é terrível pecador e caminha em passos largos para o abismo, para o inferno. Mas em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, é o sinal, aleluia, da parte de Deus, que nós podemos adorar, louvar o santo nome do Senhor, e eternamente estaremos com Ele, aleluia. Aleluia, olha só, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele, peraí, eu sou homem sincero, eu amo muito essa mulher, e ela está grávida, a barriga dela está crescendo. Tem mulheres que com 2 meses, está aquele baita barrigão já, né? Olha assim, meu Deus, a mulher, nós não coabitamos. A Bíblia fala que antes, né? Estando esposada com José, antes de se ajuntarem, algumas versões, antes de a conhecer, né? No sentido sexual, e ele olhava para ela assim, certamente ele coçava a cabeça, mas não é possível, eu amo tanto essa mulher, mas para não difamar eu vou sair. Aí se eu saio na surdina, vai ficar sob minha culpa. Vão dizer, poxa, ele engravidou a moça e fugiu, então ele deu sem vergonha. Tanto amor que ele tinha, bom, eu vou fazer isso, vou sair aqui quietinho. Pode ser esse o pensamento dele, estou conjecturando aqui, pode ser esse o pensamento que ele teve. Mas o Senhor visitou e falou assim: olha, não faz isso não, porque o que está nela é do Espírito Santo, é o que foi profetizado lá no profeta Isaías há 700 anos atrás, 7 séculos atrás, está escrito: eis que vos dou um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E agora é Manuel, Deus em nós, aleluias, glórias a Deus, Deus em nós. Quer um sinal? Quer um sinal do céu vermelho sombrio? Estou vendo tudo, as pessoas conhecem tudo hoje, né? Hoje a tecnologia avançou de tal maneira que você consegue ver coisas assim, por exemplo, boas e ruins. Por exemplo, consegue fazer um transplante de coração. Eu trabalho na área da saúde, não sou da medicina, mas sou da área da saúde e trabalho junto com médicos. Então eu vejo cada coisa ali que eu fico de boca aberta. Num hospital simples, que não tem nem recurso, mas eu olho lá, rapaz, você costurou a perna do rapaz. Eu veio lá, eu meti um prego daqui, um parafuso lá, será que ele faz? E aí costurei a perna do rapaz. Mas rapaz, você fez aquilo, fiz. Outro chega lá com a faca atravessada na cabeça, mas já foi para o centro cirúrgico. Rapaz, você conseguiu, está lá, o rapaz está vivo. Aí ele sai meio torto, meio puxando a perna, mas está lá. Outros usam dessa mesma ciência, dessa mesma coisa boa, né? Que conhece tantas coisas, para coisas tenebrosas. Por exemplo, hoje tem uma moda, inclusive está um projeto de lei, me parece que está brigando lá no Congresso, para que se aprove uma lei para que o SUS, né, que não é seu último suspiro, né, mas é Sistema Único de Saúde, conceda a graça de que os homossexuais façam a sua mudança de sexo. Então eu vou mudar de sexo. Você não vai mudar de sexo, nunca você vai mudar de sexo. Você vai mudar alguma coisa fisiológica. Você vai mudar uma coisa fisiológica? Não. Você vai mudar alguma coisa anatômica, mas vai continuar sendo mulher ou homem. Se você é homem, você pode fazer o que você quiser, você vai continuar. Não, eu vou mudar. Não vai mudar de sexo. Mas entra na mente dele as trevas. Não, você vai mudar sim. Agora porque você nasceu, você não nasceu. O que denomina na biologia o código genético do homem e da mulher, do homem é XY e da mulher é XX. Deus fez XY, homem, X, mulher. Deus não fez YY. Estava no DNA, estava no código genético que Deus fez lá em Adão e Eva. Porque se ele fizesse YY, seria Eva e Ivo. Não seria Adão e Eva, seria Eva e Ivo. Mas ele fez XY e XX. E as pessoas conhecem tudo hoje, de tecnologia. Você pergunta para uma criança de 6 anos hoje, uma criança de 6 anos, até menos,
Era entra na internet, baixa aplicativo, muda não sei o que, troca não sei o que lá, né? Vai ver uma criancinha hoje. Eu estava falando com minha esposa, as crianças de hoje nascem com a carinha bonitinha, até, né? Diferente. Antigamente nasciam com cara de joelho. Hoje as criancinhas, minha netinha nasceu há 20 e pouco dias atrás, linda, linda. Ontem, quinta-feira, nasceu outra netinha, linda, linda. As criancinhas antigamente, para abrir o olho, eu levei uns 15 anos para abrir o olho a primeira vez. Né? Era diferente. As crianças de hoje, rapaz, 6 anos, entram na internet, mexem no seu. A gente não conhece. Elas vão lá, mexe daqui, mexe, é uma outra tecnologia, um outro avanço, conhece tanto, conhece sinal analógico, sinal meteorológico, sinal de tudo quanto é tipo. Uma criancinha, imagina, um cientista estudado, por exemplo, no INPE, na NASA, nas agências japonesas, russas, que eu não sei o nome agora para dizer, eles entram lá, imagina o que vocês não conhecem, a tecnologia. Imagina só uma criança, porque eu fiquei admirado uma vez, um sobrinho, o filho de uma sobrinha, novinho, ligando a televisão, mudando canal, achei que eu admirei daquilo. Ele nasceu em 2004. Eu admirei que hoje as crianças nascem de 3, 4 anos. Um dia a menina estava chorando, a sobrinha da minha esposa, chorando porque eu não tinha sinal na internet no celular do pai e da mãe. Não foi? 3 aninhos que era menina, chorando porque não estava sem sinal na internet. Eu até brinco, né? Eu com 6 anos comia terra, pai. Barriga desse tamanho, cheia de verme. A criançada de hoje é um negócio tremendo. Conhece tudo os sinais. Mas o sinal que foi predito ali pelo profeta Isaías: a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Que o anjo falou para José: olha, o que está sendo gerado nela é o que foi profetizado lá pelo profeta Isaías, que a virgem conceberia um filho, o seu nome seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Esse sinal o povo não quer, esse sinal o povo não conhece, e prega-se um evangelho outro, onde as pessoas chegam, ouvem e querem um reteté, querem um movimento, e querem questionar coisas pequenas e terceiras, e não querem o cerne, a palavra. Mas onde a palavra é pregada, pode não juntar multidões, porque há um desprezo muito grande, mas os que vêm ficam cheios da presença, cheios da palavra, cheios de Deus, cheios de graça, e podem prosseguir neste mundo, sabendo que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Aleluia. Então vai ser dado qual sinal? O sinal do profeta Jonas. Olha só, eis que Mateus ainda 2, eu vou correr aqui, ó. 1 e o verso 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz da parte do Senhor: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhes ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, não teve relação sexual, até que, esse até que quer dizer o seguinte, que depois sim, e não conheceu a sua mulher, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, muitos sinais, muito entendimento. Olha para o céu de um vermelho sombrio. E na verdade eu olho para esse céu vermelho sombrio, que cega, que veda, que fecha, deixa eu usar aqui uma linguagem figurada, que essas nuvens de demônios cega o entendimento. A Bíblia fala que o diabo ele cega o entendimento, não é a visão, cega o entendimento, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, aquelas lideranças que deveriam saber, não o sabiam, não entendiam. Peraí, você quer um sinal? Nenhum sinal vai ser dado. Eles queriam um sinal porque estavam tentando Jesus. Se Jesus chegasse, por exemplo, João Batista mandou 2 dos seus discípulos para falar com o Senhor, e Senhor, João Batista estava preso, e ele mandou que nós viéssemos falar com o Senhor, e perguntar se o Senhor mesmo é o Messias, ou se esperamos outro. O Senhor Jesus falou assim: espera só um pouquinho aí. Pegou um cego, curou o cego. Pegou um leproso, limpou o leproso. Pegou um paralítico, curou, assim na frente deles. Eu não sei quantos dele, talvez um punhado. Onde? Vários. Olha, vai lá e fala para João Batista que os cegos estão enxergando, que os paralíticos estão sendo curados, que os leprosos estão sendo limpos, e aos perdidos é anunciado o Evangelho. Aí eles foram e testemunharam. Você precisa saber de uma coisa: quando Deus quer mostrar por sua misericórdia, da sua graça, Ele pode fazer isso, mas ninguém vai zombar de Deus e querer aproveitar do Senhor, porque Deus bem conhece o nosso coração, bem conhece nossa mente. Deus conhece tudo que nós fazemos, pensamos ou agimos. Deus bem o sabe, e deixou a palavra. Deus falou pelos profetas no passado, mas a nós nesse tempo falou-nos pelo Filho.
Quanto desprezo com a palavra, quanto desprezo com o Evangelho. Mas não há uma solução a não ser na palavra de Deus, a não ser em Cristo Jesus. Não há como nós andarmos nesse mundo tenebroso, cheio de pecado, cheio de engano, cheio de mentira, onde as pessoas conhecem tecnologia, conhecem ciência, conhecem medicina, conhecem a astrologia ou a astronomia, conhecem de tudo um pouco, mas não têm o conhecimento verdadeiro do sinal do Senhor Deus. Primeiro, sinal da Virgem. Deixa para lá. O que é isso? Um outro sinal, bem claro, está no livro de João 3, verso 14. Vamos lá? Nenhum sinal será dado. Ou havia apontamento, já tinha dado sinal, mostrou, está falando, vocês querem o quê? Vocês querem show? Porque muitos querem show. Já viram isso? Tem lugar que o povo quer show. Diabo, entra no fulano agora. Fala o seu nome, fulano. O que você fez nele? Eu comi farofa na encruzilhada, agora para ganhar não sei o que, não sei o que lá. Agora sai dele. O que ele fez? Ele comeu farofa. Sabe aquelas coisas bobas? E o povo bate palma. O povo vai atrás. Mas na pregação do Evangelho eles não querem. Mas vai chegar um dia de prestar conta com o Senhor. Vai chegar esse dia, meu querido. O que eu falei mesmo? João 3,14. Vamos lá. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. João capítulo 3. Céu vermelho como vermelho sombrio, né? João 3, olha só. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Moisés, ou melhor, o Senhor Jesus estava falando com Nicodemos, naquela passagem famosa, aquela pregação tremenda. Porque duas das grandiosas pregações de Jesus foi para uma pessoa só. Pregador que é pregador, ele prega para 1, para 10, para 15, para 20, para 50. Você sabe disso aqui? Eu preguei muitas vezes para uma pessoa, eu e minha esposa ali. Tem dia que é 4, tem dia que é 5, tem dia que é 15. Tiver que pregar para 20, prega para 50, prega para 3 mil, a gente prega para uma, prega. E das pregações dele para uma pessoa só, João 4 para a mulher samaritana e João 3 para Nicodemos. De modo que Nicodemos, ele ouviu o Senhor dizer o seguinte: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É um sinal aqui. Porque lá em Números 21, a nação vinha reclamando. Olha só que coisa interessante. O povo é terrível, né? O Senhor Deus tirou o povo do Egito, resgatou o seu povo, atravessou o Mar Vermelho, 10 pragas arruinaram o Egito, morreu o primogênito, o sinal lá que eles colocaram sangue nas regras, nas portas, na ombreira, o Senhor passou e não matou, etc. Atravessou o Mar Vermelho, no outro lado a Miriam cantou, aquela história toda, e desce maná, e isso e aquilo, e o povo estava ali dizendo: Senhor, nós estamos com fastio desse pão vil. Olha só, nós estamos com fastio do maná, estamos fartos, não aguenta mais maná. Maná é uma tipologia do pão do céu, porque o pão do céu verdadeiro é Cristo Jesus. Uma tipologia do pão do céu é a palavra, porque Cristo é a palavra, uma linguagem que apresenta a palavra. E o povo está com fastio. Mas é só pregação. Não aguento mais. Eu quero movimento, eu quero uma rosa ungida, eu quero um tapete de fogo, eu quero um sal grosso para jogar no povo, para jogar na porta, para jogar na rua, para jogar. Um indivíduo uma vez chegou a mim e falou assim: ó, pega, ele me ensinou uma mandinga gospel. Tem mandinga gospel. Pega sal grosso, vai no comércio lá e joga assim, ó, nos cantinhos. Você não é crente da igreja tal? Eu sou lá. Você está ensinando macumba? Não, que macumba o quê? Tem lá na Bíblia, lá o Vale do Sal, e não sei o que. Querido, você tem que ver que o que é bíblico. Qual é a posição bíblica do que está na Bíblia? Se você falar assim, mas é bíblico, até diabo é bíblico, está na palavra, se você pensar assim, por essa premissa. Mas é descritivo, normativo, ele é, enfim, né? Sempre tem falado aqui. Qual é o contexto daquilo? Então, o povo chegou, nós estamos com fome, não aguento mais o pão, maná. Deus mandou codornizes, Deus mandou tudo para eles, mas mandou também umas serpentes lá. E as serpentes foram picando o povo, foi morrendo, foi matando, de modo que eram víboras tão terríveis, que era um tipo do pecado, que a pessoa não quer o pão, então vai a serpente. Você não quer o pão? Tem serpente. Você está com fastio
Está enjoado da pregação, está enjoado da palavra, não quer mais mensagem? Tá bom, então vai serpente. Aí vem esses lobos aí, te dão serpentes venenosas. Vem esses lobos aí, e juntam gente. Pega dinheiro, mas pega dinheiro na quantia. Claro que precisamos de dinheiro para pagar aluguel, para pagar as contas, para enviar missionário, para abrir outro trabalho. Evidente que precisamos, mas vai ver onde está sendo usado, vai ver como é que é. Igreja séria, sadia, apresenta, está aqui, ó, usamos aqui, usamos ali, fomos lá, está aqui. Não, outras pessoas criticam até na internet, não é pastor trabalhar e não trabalhar materialmente ou na obra, mas é bíblico, isso é bíblico e contextualizado, não só é bíblico, é bíblico e é contextualizado como norma também, para que o obreiro possa viver, se houver condições, houver recursos, mas que ele venha fazer a obra. Não é para ficar meio-dia acordando, alguém liga na casa do pastor, preciso de oração, 12:10, aí que está lá, acordando, peraí. Como assim? Porque tem alguns que se acham pastores e querem pegar uma boquinha. Peraí, tem uma igreja lá, que eu estou ganhando aqui R$1.500, R$1.200 num tal lugar. Lá eles vão me pagar 3.000, 2.000. É só fazer um cultinho aqui, cultinho ali, não visita ninguém, não vai atrás de ninguém. Eu falei uma frase hoje que o irmão Sérgio gostou: pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que ir para o curral, tem que andar lá, tem que tirar carrapicho, tem que andar no meio do povo lá, tem que estar fazendo isso mesmo, porque nós somos todos servos do Senhor, somos todos chamados por Deus para apresentar, e o sinal é esse, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Aí colocou então a serpente, vai aqui, daí o povo começou a clamar. O Senhor, quando faz uma serpente de bronze, algumas versões falam só metal, faz a serpente de bronze e coloca numa haste. Todo aquele que olhar para aquela serpente, ele vai ser curado. Tipo de Cristo. Olha só, tipologia. Dizem, não posso afirmar, não estou afirmando, mas eu li ou ouvi de estudos que aquela haste ficava lá distante, e porque era bronze polido, que reflete, que reluz, lá distante, que eram multidões, eram milhões de pessoas que estavam ali, não era 20 pessoas, eram milhões. Então tinha pessoas que estavam distantes, quilômetros, da onde foi levantada aquela haste. Mas dizem que, olhando na direção daquela haste, pelo sol que brilhava, aquela fagulha de luz lá, de longe ele olhava, e aquele brilho, ele era curado da picadura daquela cobra, daquela a cobra envenenada, venenosa, né, que picava. Ele foi picado pela cobra, aquele ardia a perna. Onde então a direção da luz estava muito longe, não tinha como ele chegar, por causa da picada dor, aquele negócio que vem, né? Eu olhava na direção. E eu aprendo aqui que mesmo estando distante às vezes, nós precisamos olhar em direção de Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Aleluia. Ele disse na sua palavra: eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo, levantado como aquela serpente no deserto, onde o povo era picado ali, e o pecado, aquilo é um tipo do pecado que mata. O povo não quer a palavra, então é envenenado pelo pecado, mas olhando na direção dele, porque ele diz assim: quando eu for levantado na terra. Aleluia. João 3, verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mesmo distante às vezes, meu Deus, é um fagulho de luz, lá Jesus é a luz do mundo, olhamos para Ele. Quantas vezes nos distanciamos tanto do Senhor, tanto, mas Ele foi levantado como um sinal. Olha aqui, olha na cruz. A pregação do Evangelho é a cruz. A pregação bíblica tem que ser a cruz. Se nós não pregarmos a cruz, nós estamos deixando de lado a essência do Evangelho. Quantos pregadores pregam de tudo hoje? Jamais eles falam da cruz. Mas há de o Senhor levantar nessa igreja, nessa geração, nessa cidade, uma geração de homens cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que vai pregar a cruz, que vai pregar o arrebatamento, que vai falar da graça, que vai falar do temor ao Senhor, que vai falar verdades centradas na palavra, para que homens ouçam e saibam que este é o sinal. A virgem concebeu e deu um filho, e deu à luz um filho. E outra coisa, 3 dias Jonas teve no ventre do peixe, 3 dias o Filho do Homem teve no ventre da terra, e o Senhor os deixou, porque sabia que eles não queriam nada. Mas se nós estamos buscando ao Senhor, o Senhor foi levantado naquela cruz por amor a nós, os perdidos pecadores. Aleluia. Eles não queriam de forma alguma o pão, então nós estamos fartos desse pão. Eu tenho dito algumas vezes, e as pessoas que congregam aqui sabem disso, e os que vão chegar só vão ficar aqui se aguentarem palavra, porque aqui é Bíblia mesmo. Se o irmão Célio prega, é 1 hora de Bíblia. Se eu prego, não é porque tem que ser 1 hora, não é? Não é isso. Às vezes até passa um pouquinho, né? Às vezes dividimos em 4 mensagens, 3.
Porque eu não posso negligenciar a palavra. O apóstolo Paulo podia usar de sinais, como eu falei, 14 anos atrás, alguém que foi levado ao terceiro céu, ele podia fazer uma campanha. Meu Deus, como ia encher a igreja do apóstolo Paulo, né? Mas sabe o que ele falou? 1 Coríntios 2, 4, 5. A minha pregação e a minha palavra não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Aí João 6, e o verso 68 diz, as minhas palavras, 63, João 6, 63, Jesus diz, as minhas palavras são Espírito e vida. Então queremos sinal, palavra, Bíblia, mensagem da cruz, para o perdido pecador. A nação de Israel, vocês estão querendo sinal? Está aqui, ó, o sinal do profeta Jonas. Tem mais um, ó. Lembra lá? A virgem dá à luz um filho, e assim assado. Quer mais? Vocês não viram lá? Vocês não sabem da história? Eles sabiam que a mulher grávida, naquele recenseamento, não tinha onde dar luz, deu a luz da manjedoura. Que com 2 anos mais ou menos, os reis magos, que não são 3, a Bíblia fala que levaram 3 tipos de presente, e eles encontraram o menino em casa, não foi na manjedoura, em casa, e levaram dádivas, ouro, incenso e mirra, ouro, incenso e mirra, presentes. Então eles estão ali testando o Senhor novamente. No livro de João 4, verso 48, o Senhor os adverte dizendo o seguinte: se não virem sinais, não crereis. Vocês não acreditam se não vê sinal, né? Em outra passagem o Senhor falou assim, para Tomé, né? Tomé falou: Senhor, não tinha visto o Senhor, e falou assim: se eu não tocar, se eu não colocar a mão no cravo, se eu não pegar e não colocar o dedo lá, eu não vou acreditar de jeito nenhum. Aí quando o Senhor se apresentou novamente: vem cá também, vem cá, pode pôr a mão aqui, tá rasgado aqui, é corpo de glória, mas essa marca ficou aqui por causa de vocês. Tá aqui a mão, os cravos, aqui, pode colocar aqui. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu nunca vi Jesus, mas todo dia, toda hora eu estou com Ele pela sua palavra. Eu nunca o vi fisicamente, nem em corpo de glória, nunca o vi, mas eu creio com toda a certeza de todo o meu intelecto, da minha alma, do meu coração, que Ele está bem presente aqui nesse lugar, bem presente em nossos corações, bem presente em nossa vida, bem presente no meio da igreja. Não precisa de um sinal. Peraí, Senhor, se o Senhor está aqui, me dá um sinal, balança ali o som. Senhor, se o Senhor está aqui, faz aquelas cordas tocar lá. Não, eu não preciso, mas eu sinto a presença gloriosa de Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se não vir sinais, vocês não creem. Tem gente que é assim, se não vê sinal. Já vi gente que falou assim: eu fui lá, mas lá não tem reteté, lá é muito silêncio, lá o povo não rodopia, não cai, não vira por cima do pescoço, não sai daqui para lá, e não vai mesmo, porque a igreja não é lugar de bagunça. Nós temos, não precisa ficar engessado, podemos levantar as mãos, podemos aplaudir, podemos adorar o Senhor, livre santo, podemos, não precisa ficar engessado, mas bagunça não vai ter, porque as coisas de Deus são sérias. Eu estava cheio do Espírito Santo, quando eu preguei lá, a multidão caiu. Peraí, que negócio é esse? Não, ficou uns 15 caídos no chão lá. Eu ia pôr na mão e ia caindo. Eu quero te falar uma coisa, rapaz: Jesus vai levantar, não vai derrubar, rapaz, porque Ele pode derrubar, mas o derrubar de Jesus não é assim, não, porque Ele é o que faz que o abatido fique lá em cima, e que o de cima, porque Ele é o que exalta, Ele que é o que abate. Ele pode pegar lá embaixo aquele que fala: Senhor, para mim não tem mais jeito, está lá no monturo, está lá embaixo, Ele arranca de lá e coloca lá em cima entre os príncipes, para pregar o que Ele é o Senhor. Eu costumo dizer que eu sou de uma cidadezinha pequena que nem no mapa não tem. Eu costumo dizer que eu sou, e uma coisa que me lembrei hoje, que eu acho que eu nunca falei para ninguém, eu tenho certeza, o que eu vou falar aqui agora, eu nunca falei para ninguém, nem para meu pai, nem para minha mãe, nem para meus irmãos mais velhos. Aliás, todos são mais velhos, sou caçula, né? Sou caçula de 12 e o mais bonito. Não queira conhecer o mais feio. Ela falou assim, né? Queridos, eu tinha entre 6 e 8 anos. Escute isso. Eu tinha entre 6 e 8 anos. Eu falo pela casa que eu morava. Eu nasci numa casa em 70. E no mesmo tempo, uns 3 meses depois ou 4, eu fui para uma outra casa, que fiquei até meus 8 para 9 anos. Eu saí dessa casa em 79, antes de agosto, porque eu sou de agosto. Então, o meu aniversário de 9 anos foi numa outra casa. Então eu sei que eu estive nessa casa até 8 anos, para 9.
Então, entre 6 e 8 anos, eu levantava aos sábados, ligava a televisão, assistia Rex Hammett e Jimmy Swaggart. Mas o que eu quero falar não é só isso. O que eu quero falar é que entre 6 e 8 anos, eu me lembrei disso hoje, fazia muito tempo que eu não lembrava disso. Meditando na palavra, hoje de manhãzinha, 7 e pouco da manhã, eu me lembrei disso. Eu chorava pelos meus pecados com 6, 7 anos. Eu nunca falei isso para eles, nem que você falei isso, né? Nunca falei, né, meu amor? Eu chorava pelos meus pecados, como uma criança, eu não sei, não me pergunte que eu não posso explicar para vocês. Eu só posso entender que se foi alguma coisa, porque ninguém falava para mim. Eu li a Bíblia desde pequeno, eu falei para vocês, muito pequeno, eu leio a Bíblia, né? Eu via, apesar de não ter sido criado num berço evangélico, como de costume, meu pai era espírita, minha mãe ia, eu ganhei minha primeira Bíblia, eu tinha 16 dias de vida, mas eu não cresci naquele contexto. Mas eu lembro que eu ficava no canto chorando pecado, mas eu me lembro, eu era criança, muito pequeno, pedindo perdão para Deus dos meus pecados, uma criança entre 6 e 8, vamos colocar que eu tinha 8 então, vai, um pouquinho mais velhinho, 8 anos, que eu acho que não era, mas vamos colocar 8 anos, vamos colocar 7, porque eu sabia que Jesus era o Senhor que perdoava. Como que eu sabia? Só posso dizer uma coisa, o Espírito Santo já agia na minha vida, porque quando Deus chama, Ele chama de uma forma eficaz, aleluia. E que muitos agora ainda, eles querem o sinal, eles querem chegar e querem ver coisas, mas não há arrependimento. Eles vêm, pulam, sapateiam, rodopia, caem, vivem, eu quero sinal, aqui sinal. Ih, rapaz, que o homem chegou lá, sinal, morre o céu vermelho, sombrio, sobre todos esses. Eu quero sinal, palavra não, Bíblia não, estudo bíblico não, doutrina da palavra, doutrina santa não, querem sinais, miraculosos. E nisso, multidões têm sido arrastadas. Muitos têm se valido disso para enriquecer. Mas vai chegar um dia. Vai chegar um momento. Aonde nós vamos chegar diante do Todo-Poderoso. Naquele grande dia. Diante do Senhor. Do qual Ele vai olhar para nós e vai colocar à direita as ovelhas, à esquerda os bodes. Para as ovelhas Ele vai olhar e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, tomai por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. E para os bodes à esquerda Ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não vos conheço. Naquele grande dia que muitos vão chegar: Senhor, nós fizemos no teu nome milagres, em teu nome nós profetizamos, Senhor, Senhor. Ele vai dizer assim: eu não conheço vocês. Mas peraí, como não conhece? Puxa no sistema aí. Se aqui na terra tem um sistema, no céu deve também ter, muito melhor. Puxa no sistema aí, ó. Fulano de tal, não sei das quantas. O meu cartão lá é número tal. Tá lá. Eu fui consagrado tal dia, consagrado pelo fulano, consagrado pelo Beltrano, consagrado pelo ciclano. Você pode ser consagrado até por ciclano do fulano de tal. Se a consagração não foi do Senhor, de nada valeu. Não, mas acontece que você não conhece, você não sabe da minha vida. Eu doei, foi metade de tudo que eu tinha em dinheiro lá. Você doou porque você queria o triplo, não foi por causa do amor a Deus. As nossas motivações, quais são elas? Nós queremos um sinal do céu. Que sinal que vocês querem? Vocês querem fazer teste comigo para me tentar? E nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, e deixou-os. Vocês olham para o céu, é um sol rubro, o céu rubro vai fazer bom tempo, é um céu de um vermelho sombrio. Vai chover, vai dar tempestade. Vocês conseguem discernir isso ou não conseguem discernir os sinais dos tempos? O pecado vem se alastrando, a mortandade vem se alastrando, a angústia das nações tremenda aí, e as pessoas vivem como se nada fosse acontecer. Você chega onde, por exemplo, eu trabalho, a única frase que eles têm no fim de semana, ou alguns dias: olha, vai ter show do Beltrano, vai ter show do ciclano, vai ter show do fulano. Aí quando eu chego perto, às vezes, o pastor chegou, vamos mudar de assunto. Eu cheguei, para todos que trabalham comigo eu já preguei. E daquele grande dia não vão cobrar, não vai ser cobrado das minhas mãos, porque eu já preguei para todos. Já preguei para todos que trabalham comigo, os que estão e que já passaram perto de mim, e foram para outro setor, ou outro emprego, ou foram embora. Já preguei. E disse: olha, Jesus é o Senhor. Se você não se arrepender, o inferno te aguarda. Outro dia a irmã: rapaz, a gente chama ela de irmã, falou: Senhor, eu abri um versículo, rapaz, me deu um susto, o que foi? Eu abri um versículo pesado. O que quer dizer isso? Ela abriu um versículo na Bíblia, sei lá, no aplicativo, não sei.
Eu falei: olha, eu não sei que você abriu lá. Não, mas o que quer dizer? Quer dizer o seguinte: não interessa se você abriu aqui ou colar. Se você não se arrepender, não tomar uma posição com Deus, é o inferno que te aguarda. Pronto. Oh, meu, eu achei que você ia dar um refresco, você arrebentou mais ainda. Meu amigo, isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha, meu filho. Jeremias 23, verso 29. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a rocha? Vamos ficar em pé, porque eu quero falar do último sinal aqui. Mateus 24, verso 29 e verso 30. Vocês querem sinal? O povo quer sinal? Céu de um vermelho sombrio. O negócio está sombrio nos dias de hoje. Está de um vermelho sombrio mesmo. Tempestade de heresia, tempestade de engano, tempestade de desvarios teológicos. Mateus 24, 29 e 30. Olha só, e para nós fecharmos, encerrarmos essa mensagem essa noite. Mateus 24, olha só o que diz. E logo depois da aflição daqueles dias, isso aqui é a grande tribulação, da qual a igreja vai passar, não tem jeito. O sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Pior do que um céu de vermelho sombrio. Então aparecerá no céu, oh aleluia, oh glória a Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Depois das aflições daquele dia, da grande tribulação, de perseguição em massa, de mortandade em massa, de destruição em massa, de coisas terríveis e tenebrosas, a Bíblia nos diz, mas um outro sinal eu quero então apresentar. O sinal é o sinal como foi dado do profeta Jonas, que teve no ventre do peixe do Senhor, no ventre da terra. Esse é o sinal, porque ele morreu e ressuscitou. E aqui tem outro sinal. Quando passar tudo isso, depois daqueles dias que o sol vai escurecer e que as potências do céu vão ser abaladas, aparecerá o sinal do Filho do Homem. O que é isso? É uma cruz em si? Não, o próprio sinal é o Filho do Homem. Aparecerá o Filho do Homem entre as nuvens, com poder e grande glória, e a igreja vai ser arrebatada, e as multidões vão se lamentar, porque não quiseram este pão, não quiseram o Cristo vivo e redivivo, não quiseram o Senhor. Mas aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e o sinal do Filho do Homem é Cristo nas nuvens vindo arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo e levar para estar eternamente com Ele. Aleluia! Este é o sinal que nós esperamos. Eu não quero saber de dente de ouro, eu não quero saber de misticismo, eu quero saber Deus, que sinal aqui, a palavra de Deus, a mensagem da cruz, o pão vivo do céu, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que restaura, regenera, a palavra que nos sustenta, e me mostra que haverá um sinal. E que sinal é esse? O sinal do Filho do Homem vindo entre as nuvens com poder e grande glória. Você espera isso? Espera? Então aplauda Jesus, aplauda o Senhor, dê júbilo, dado de aleluia e de glória, porque este é o sinal do Filho do Homem, ele vindo das nuvens. Aleluia.